Está começando o VIPcast, o seu podcast para falar de agronegócio, meio ambiente, dos desafios vividos pela nossa região. Essa região de Paracatu, Unaí, Cristalina, essa macro-região do noroeste de Minas e um pedaço do Goiás. E esse podcast hoje vai te ensinar, vai te dar uma aula sobre os desafios da pecuária e como a gente pode avançar na criação de gado aqui na nossa região. E para esse bate-papo eu convidei dois especialistas que atuam aqui na nossa região para a gente poder aprofundar. Então fica até o final do vídeo para você conhecer um pouco dessa história. Sejam bem-vindos, Luiz e Felipe, para a gente poder conversar nesse papo, e a gente fica muito feliz em receber vocês aqui em nosso estúdio. Então, Tobias, eu quero agradecer, pela oportunidade e para a gente falar sobre o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou médico veterinário de formação. Hoje eu sou empresário e consultor pecuário. Então, estamos aí nesse ramo pecuário, nessa luta diária aí para produzir. E hoje, além de vir para a gente falar sobre isso, eu trouxe um reforço, né? Eu trouxe um reforço de peso, que é meu amigo Felipe, é um consultor que trabalha aqui na região, atua em conjunto comigo aqui na região. É isso aí, Felipe. Seja bem-vindo. Tobias, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, meu amigo Luiz. Como você já adiantou, eu sou Felipe Coelho, zootecnista. Já estou atuando como consultor no agronegócio aí já tem há 18 anos. Atuo aqui na região do Noroeste, mas hoje o meu cargo é consultor de pecuária de precisão na Tortuga. Né? Então a gente faz esse trabalho dentro de uma empresa que é a maior do segmento de nutrição animal no Brasil. E para nós é uma satisfação enorme estar aqui com você no VIPcast. Espero poder contribuir bastante com o seu público e que a gente está à disposição para conversar aí bastante. Com certeza, com certeza. O Brasil hoje é um dos maiores países produtores de carne, né? Exporta para o mundo inteiro. Mas a pergunta que fica é: será que a gente está fazendo do jeito certo? Será que a gente está aproveitando o máximo que a gente pode aproveitar do nosso território? Então, feita essa provocação, a gente já entra no primeiro bloco, e que eu gostaria de já jogar a primeira pergunta para vocês, que como vocês definem o sistema de produção de bovinos e quais suas principais vantagens? Boa pergunta. Didaticamente falando, a gente pode conceituar a pecuária de duas formas, né? A pecuária produzida a pasto e a pecuária confinada. Dentro desses dois segmentos hoje, nós conseguimos segmentar as fases produtivas do processo. Onde vai ter a fase da cria, que estrategicamente é aquele momento ali de produção do bezerro. Então, do dia que o bezerro nasce até o momento que o bezerro é desmamado. Vai ter a fase da recria, que é a partir do momento que o bezerro ficou desmamado até o momento que ele atinge um peso que a gente considera ali o peso final da etapa de recria, né? Fazendo uma analogia para que o público possa entender, como se fosse a adolescência, né? Antes de ele entrar na fase adulta. E o terço final, que seria justamente a fase de terminação, que é o processo final da engorda. Para a gente contextualizar, então, normalmente um bezerro desmama na média de 6, 7 arrobas, que vai dar 180, 210 quilos. A fase de recria ela fica caracterizada até atingimento ali dos seus 12 arrobas, 360 a 420 quilos, e a partir de 420 quilos, independente da idade do animal, considera-se que ele já está em fase de terminação. E as vantagens? Então, dos sistemas, né? Considerando a pasto e confinamento. Então, cada sistema tem uma peculiaridade, né? Na verdade, a gente analisa caso a caso o perfil produtivo da fazenda. Se é uma fazenda que ela tem uma extensão maior, que ela tem uma facilidade de produzir esses bovinos a pasto, produzindo uma arroba mais barata, a gente opta por esse sistema. Em algumas situações onde a fazenda tem uma aptidão maior de produção de volumoso, uma produção de comida com um preço interessante, a gente talvez optaria pela essa terminação em confinamento. Mas hoje existem vários projetos que fazem esse ciclo completo, né? Desde a cria, né? Desde a produção do bezerro até a terminação e a venda desses animais para abate. Tá. E o que diferencia, na experiência que vocês, né? O que diferencia a pecuária lucrativa de uma pecuária que não dá tanto resultado assim? Essa pergunta é a pergunta de alguns milhões. É a pergunta do milhão. Mas eu acredito, Tobias, e que essa situação, vamos resumir de uma forma talvez mais clara. Toda fazenda lucrativa, ela é produtiva.
mas nem toda fazenda produtiva é lucrativa. Tá certo? Então o que a gente quer dizer com isso? A gestão de qualquer negócio, ela passa desde a expertise no chão de fábrica, de saber produzir bem, mas ao mesmo tempo ela tem que estar acompanhada daqueles outras partes que são além do chão de fábrica. Então, por exemplo, comprar bem o insumo, comprar bem o gado, vender bem o insumo, vender bem o gado. Quais estratégias que esse produtor rural está se utilizando para ficar blindado ou menos exposto às oscilações de preço. Nós estamos falando de commodity, né? A gente não define preço de commodity. Né? Mas a oscilação de preço ela é uma realidade na vida do produtor. Então, como que ele gerencia todo esse pacote do chão de fábrica, mais o extra porteira, é que define se vai ser uma fazenda lucrativa ou não. Obviamente que, se a gente cair aqui no detalhe, existem partes técnicas que aí cabe um curso de pós-graduação para a gente detalhar. Basicamente, eu acho que são essas duas partes, né? Mas gerenciar bem o chão de fábrica e o extra porteiro. E toda parte, aquela parte de bom manejo da propriedade, tudo isso conta no final das contas no resultado, não é mesmo? Sim, com certeza. O Felipe falou muito bem abordou a parte prática, né? A parte técnica e tem a parte pessoal. Vendo de fora, os projetos de pecuária que têm melhores resultados são projetos onde o dono está intimamente inteirado do assunto, ou ele procura uma consultoria de confiança que deixe ele a par do assunto. Então vai muito do grau de envolvimento desse produtor com essa atividade produtiva. Normalmente, quando a gente vê que o produtor está muito relapso, muito por fora, e ele não olha, o olho do dono que engorda o gado, né? Seria basicamente o que a gente tem observado. Essa fala é muito antiga, né? Que o olho do dono é que engorda o gado. Então, aquele que está mais próximo, mais inteirado, com certeza ele vai obter um resultado um pouco melhor. E é real, é real. Né? É um detalhe interessante nessa pergunta, que é justamente o seguinte, onde que a gente quer chegar com qualquer negócio que a gente está gerenciando, né? Acho que essa é a pergunta que o produtor tem que se fazer a todo momento. Né? Todo negócio, o Brasil, por característica, ele é um país que vive uma crise a cada 5 anos. É natural do nosso... Nós nos acostumamos com isso. A gente acha isso normal, embora não seja normal. É comum, mas não é normal. Mas nós nos acostumamos com isso e isso é uma característica. Você tem que saber lidar com isso, de todas as formas. E aí, saber para onde você vai, onde você está querendo ir no seu negócio, eu acho que é a base de tudo. Não adianta a gente ter uma fazenda maravilhosa, que tem um potencial enorme, né? Se a gente está negligenciando justamente os riscos que o negócio tem, que são inerentes no negócio, o risco Brasil, se a gente está negligenciando tudo isso. Né? Então, acho que a primeira parte é saber onde que eu quero chegar. Você está no ponto de ônibus, tem que saber qual o ônibus que você quer pegar. Para né? que rumo, né? Isso. E aproveitando esse gancho, né? Hoje nós estamos vivendo assim, uma série de crises no agronegócio, né? Mas na visão de vocês, né? Quais são os principais desafios que a pecuária está enfrentando? Olha, o principal desafio, na minha visão, que a pecuária está enfrentando é um desafio de produtividade, aumento de produtividade. Se a gente analisar o Brasil como um todo, ele vive uma crise de produtividade há 30 anos. Se você for analisar isso aí, cair para dentro das informações da FGV, do Banco Central, você vai ver sempre o seguinte: o PIB do Brasil cresceu nos últimos 30 anos, majoritariamente pelo aumento de produtividade no setor do agronegócio. Tá? Que hoje representa 30% do PIB. Todos os outros setores, eles ficaram estagnados ou encolheram. Diante ali da produtividade industrial da China, de outros players, enfim, de uma série de fatores. Mas mesmo com esse aumento de produtividade do agronegócio, a pecuária ela ainda está aquém do que ela pode produzir. Alguns números interessantes. Né? A produtividade por hectare na Argentina passa de 10 arrobas por hectare. No Brasil, a gente ainda está estagnado em 7, 8 arrobas por hectare ano. Né? É muito pequeno, perto do potencial que nós temos nas nossas terras. Então, esse desafio da produtividade, eu acredito que ele é o maior de todos. Porém, todo problema complexo, a solução dele passa por ações multifatoriais. Não existe uma coisa que eu falo assim, não, se eu fizer só isso aqui, eu resolvi todo o problema de produtividade. Entendi. Então, ele é um problema complexo, então ele vai exigir uma parte educacional, de formação cultural do produtor rural, da qualificação da mão de obra, da gente ter linhas de crédito com juros competitivos. Viáveis, né? Justamente.
a gestão correta dessa propriedade, que a gente falou anteriormente. Então, é uma série de fatores, né, uma série de situações que a gente precisa estar atento para que a gente consiga efetivamente elevar a produtividade do nosso sistema pecuário nacional. Não entendi. Olhando para a nossa região, né, tentando trazer a conversa um pouco mais para perto da nossa região. Para o quintal, né? Exato. Quais são as vantagens competitivas e o que vocês têm observado aqui na nossa região no que tange a produção pecuária? A região noroeste do estado de Minas é uma região privilegiada, né? Acho que o Luiz ele consegue falar comigo mais propriedade, mas a questão de área irrigada, né, Luiz? O que a gente tem de potencial aqui de pivô instalado, a questão de estar próximo do grão, né? Então, eu sou suspeito para falar. Eu sou filho da terra aqui, trabalho aqui, tenho esse privilégio. Uhum. Então, nossa região é uma ilha mesmo, é uma dádiva. Nossa região tem tudo que precisa ter para se produzir de maneira eficiente, né? Não chove na hora que não é para chover, né? Durante o período de confinamento, por exemplo, a gente precisa de uma estabilidade, né? De evitar chuvas para não atrapalhar no processo produtivo. A gente tem essa aglomeração de produção de grãos, né? Temos áreas irrigadas, né? São as maiores do Brasil. E nós temos terra fértil com um bom relevo, nós temos localização boa, né? Nós estamos localizados estrategicamente, nós estamos no coração do Brasil. Então, assim, essa região é uma região realmente abençoada. Uhum. Essa região precisa de instrução, né? De assistência técnica, né? de se voltar para aprender a produzir e utilizar esses recursos de maneira mais eficiente. Ô, Tobias, e tem essa fala do Luiz, ela é bem interessante. Do mesmo jeito que esses fatores que ele citou representam o nosso diferencial competitivo, o nosso que eu digo do noroeste do estado de Minas, ele também impõe um desafio maior à pecuária que está ligado com esse aumento de produtividade. Uhum. Uma vez que existe uma competição pelo uso da terra. Certo. Entre agricultura e pecuária, por exemplo, e onde, pela escassez, a terra está se tornando um insumo cada vez mais caro, mais valorizado. Uhum. Né? Hoje, por exemplo, quando a gente tem uma taxa Selic alta, talvez o mercado de terra ele esteja estagnado. Mas quando essa taxa de juros voltar aí a 2%, 3%, como teve há 4, 5, 6 anos atrás, o preço do ativo tende ao infinito. Né? Então isso vai impor ao pecuarista um desafio de produtividade, porque ele só vai conseguir remunerar os fatores produtivos a partir do momento que ele alavancar a sua produtividade. Ele só vai conseguir fazer uma transferência para a próxima geração, para a sucessão dele, a partir do momento que ele tiver um negócio lucrativo. E avançar no lucro, avançar nos números, né, no tamanho, da magnitude ali do resultado dele, passa pelo processo de intensificação, pelo processo de aumento da produtividade. Você tocou num ponto muito importante, e eu acho que, já pegando o gancho para o próximo bloco, eu acho que o manejo é o que vai... O manejo e a nutrição é o que vai alavancar, de fato, um resultado um pouco melhor para ele poder competir com a produção de cereais. Sim. Porque hoje a gente conversa por aí sobre contratos de arrendamento, nós temos contrato de arrendamento de 40 sacos de soja. Como é que o produtor vai ficar segurando para não arrendar para a soja, sendo que tem um contrato desse tamanho batendo na porta, né? Então, pegando esse gancho de que o manejo, a nutrição é muito importante, eu gostaria que vocês comentassem das principais preocupações, os principais pontos que o produtor, que ou está na produção de pecuária, ou está ainda querendo entrar, ou talvez está querendo largar, quais pontos ele deve observar no que tange a manejo e nutrição animal. Bom, a partir do momento que esse produtor ele definiu aonde que ele quer chegar, ele vai ter que entender como se fosse um diagnóstico médico, né? Onde que ele está hoje? Né? Como é que está o nível de produtividade dele hoje? Como é que está o nível de rentabilidade dele hoje? Como que está a capacitação dele enquanto gestor? A partir do momento que ele define o ponto que ele se encontra e onde que ele quer chegar, ali se desenhou um gap de oportunidade. E aí, para capturar toda essa oportunidade, se vai acontecer em 1, 2, 3, 5, 10 anos, é onde que ele vai cair, vai entender as ferramentas que ele tem para trabalhar. Né? Melhorar, talvez o gap de produtividade dele ou o gap de oportunidade esteja, por exemplo, em aumento da produtividade das suas forragens. O outro produtor, por exemplo, pode ser que ele já está produzindo bem,
mas ele está conseguindo colher mal. Aí é manejo do pastejo, altura de entrada, altura de saída, né, critérios de apartação de gado. O outro, às vezes, o desafio dele vai ser na questão de avançar na suplementação, como você citou. A suplementação ela tem um potencial enorme de produzir arrobas, principalmente numa região que a gente está, onde o grão é barato. Né? Então, esses números estão cada vez mais solidificados do que ela tem capacidade de agregar na produtividade, na produção de arrobas do sistema. Né? Então, assim, eu acho que o manejo ele vai e a nutrição eles vão ser ferramentas super importantes, porém precisam passar por essa etapa de identificação desse gap. Para justamente saber, poxa, o meu problema é aumento de produtividade de pastagem, é melhoria de processo para colher essa pastagem com mais eficácia, é um processo de gestão, o meu problema é crédito, o meu problema é compra de gado. Às logística, vezes logística. Às vezes eu compro um gado maravilhoso, mas eu estou pagando um ágio que está surreal. Né? E está com isso corroendo a margem do meu negócio. Né? Então tem uma série de pequenos fatores aí que são super importantes para tornar essa questão de aumento de rentabilidade alcançável, né? E isso acaba sendo o que a gente chama de manejo, né? São várias coisas, a gente tende a simplificar em uma palavra, né? Mas são várias coisas. Tobias, né? só voltando em relação à pergunta anterior sobre essa alocação, o que o Felipe estava falando sobre a alocação de terras para pecuária e agricultura, isso eu vejo na prática. Né? Nossa região é uma região que ela é fácil de observar isso aí, essa mudança de exploração ela é nítida. À medida que a agricultura está num cenário melhor, as áreas de pecuária vão diminuindo. E à medida que a agricultura vem tomando um rumo, né, decrescente, a gente vê pessoas nos procurando para tocar projetos em áreas que eram de agricultura, e a gente pega uma herança legal, né, terras bem trabalhadas, né, que o pessoal gastou, limpou, adubou, e a gente entra com a pecuária e consegue ter bons resultados. E no fim disso tudo, quem vai se sair melhor é quem tiver um planejamento sólido e duradouro. Quando ele persiste nessa atividade, principalmente se for integrando lavoura e pecuária, eu creio que vão ser as pessoas que vão ter os melhores resultados. E como você falou, você recebe uma área dessa que já foi bem manejada para cereais, por exemplo, você começa ali com a pastagem, faz-se essa avaliação também que você comentou. Né, exatamente. Felipe? E tem um negócio curioso, que é o seguinte, o ser humano, né, ele é um ser que o tempo inteiro ele está se comparando. Né? Com o próximo, com o meio que ele convive ali. Ele está o tempo inteiro se comparando. É natural. Né? Só que normalmente quando os produtores que tocam essas atividades mais intensivas, né, agricultura, cereais, fibra e tudo, madeira, normalmente eles comparam as atividades deles com uma pecuária não intensificada, com a rentabilidade, com o resultado de uma pecuária de baixa tecnologia. Sim. Ele nunca compara com o equivalente. Pré-histórico, praticamente. Né? Para a gente colocar aí hoje, fala-se que o custo de uma lavoura hoje, de soja, está por volta, o ponto de equilíbrio dela seja por volta de 60 sacas, uma lavoura de sequeiro. Sim. Né? 60 a 120 reais a saca, nós estamos falando de 7.200 reais. Né? Pega de R$7.200 e coloca na atividade pecuária, ali em aumento de produtividade do solo, cerca, diminuição do tamanho de pasto, água encanada. E vamos comparar isso com a atividade pecuária tecnificada. Isso ninguém faz. Comparar cenários justos, né? Exatamente. Justos. E outra coisa que o produtor também ele costuma fazer, ele também se baseia nos extremos. A pecuária de momento atual do grão é um momento desafiador. Ele tende a pegar isso e reverberar para os próximos 10 anos. Não vai ficar assim nos próximos 10 anos. Se não trabalhar com média, fica injusto, né? Do mesmo jeito que a pecuária também nos anos bons ou nos anos ruins, não vai ser aquele modelo que vai ser replicado nos próximos 10 anos. Como a gente diz, commodities vivem de ciclos. A gente viveu algum tempo atrás o ciclo que o minério estava a mais de $100 a tonelada. Hoje o minério está $70, $80 a tonelada. Pergunta às mineradoras se elas estão parando de produzir. Elas estão fazendo ajustes nas suas operações para tornar a atividade com a margem. Gasta mais quando está com mais margem, gasta menos quando está com menos. Exatamente. Então, acho que a gente, seja o produtor de grão, seja o produtor de gado,
ele tem que sempre o quê? É fugir da análise nos extremos. Né? Ele tentar ser justo na comparação. Se eu vou trabalhar uma atividade intensiva de grão, de fibra, de madeira, que eu compare com a atividade de grão, de fibra, de intensiva de pecuária, e também que eu não reverbere aquele resultado ali para os próximos anos, seja ele bom ou ruim. Pegando esse gancho que você falou do investimento, até de aceitar essas comparações, né? Aí eu puxo para a próxima pergunta. A adubação e o investimento na pastagem compensa ou não compensa? Totalmente, né, Luiz? Sim. A gente está falando de remunerar o solo, né? Que é normalmente, na maioria das regiões, é o ativo mais impactante no negócio. Você está falando de pôr dinheiro, de pôr recurso onde é o seu maior patrimônio. No geral, nós temos bons resultados, né? Se tocar de maneira correta. Né? A pergunta ela é super interessante e reflexiva, e eu acho que vale aqui a gente abordar uma visão. Tá? E a gente tem bastante já dado que trabalha com isso. A adubação, a principal característica que ela vai promover no sistema é aumento de taxa de lotação. Esse é o principal. O cara vira e fala assim, não, se eu adubar lá o meu GMD, que é o ganho médio diário, é o quanto que o gado ganha de peso por dia, o meu GMD vai melhorar. Cara, isso já tem muita pesquisa que fala que não existe. Não vai acontecer. O que vai acontecer é aumento de capacidade de você alocar mais cabeças de gado hectare, no mesma unidade, por hectare. Mantendo os mesmos resultados. Aí vem o detalhe. O outro... beleza, então eu adubei, eu produzi mais forragem, eu coloquei mais cabeças de gado, ok. Mas se eu não fui eficiente no meu manejo, de orientar aquele gado, de gerenciar o meu sistema para que o gado colha aquela forragem com eficácia, e eu não consiga elevar o meu GMD, eu estou estagnado. Não adianta. Não houve aumento de produtividade. Porque não adianta também você colocar excesso de gado, o gado rapar o pasto todinho e ele ganhar pouco peso. Exato. Entendeu? Então existe ali um gráfico muito antigo, um pesquisador chamado Motti, que é onde ele fala o seguinte, o ponto ótimo é onde eu alio o ganho animal com o ganho por área máximo. Nem sempre os dois são correlatos. O maior ganho por área, normalmente ele corresponde ao menor ganho individual. E o contrário é verdadeiro. Normalmente o maior ganho individual, ele corresponde ao menor ganho por área. Então a gente tem que achar esse ponto ótimo, né? Então adubar é interessante? Isso. Desde que você esteja com todo o seu sistema organizado para você conseguir usufruir do benefício da adubação, que é subir a taxa de lotação sem comprometer GMD. Entendi. Outro ponto de dificuldade é a escolha da área, né, Felipe? A escolha do quê, né? De onde que você vai começar esse trabalho. Isso daí deixa os produtores muito preocupados. Entendi. Minha posição está ficando interessante, que o Felipe está falando da parte técnica e eu mais da parte pessoal. O que mais dificulta nessa história, nessa parte de adubação e na pecuária como um todo, é justamente essas tomadas de decisão. A turma da lavoura, o pessoal se acostumou. Vou plantar tal dia, né, vou deixar tudo organizado para fazer o plantio e para fazer a colheita tal dia. Colheu, resumiu, sabe quanto que deu, não tem decisão nenhuma nesse planejamento, não tem nada de desafiador, né? E na pecuária não, na pecuária tem aquele olhar do dono, né? Aquele dia a dia, o feeling, o manejo, que isso aí deixa muita gente de cabelo em pé e deixa as pessoas com medo da atividade, porque à medida que a gente vai investindo mais, a gente vai deixando a atividade mais perigosa também. É natural que se remunere mais uma atividade mais arriscada, né? E olhando o cenário que a gente tem agora, né? A gente já conversou sobre a adubação, que é importante, mas que tem que observar todos esses outros pilares. Na visão suas, quais são os erros mais comuns que vocês têm observado aqui na região de quem cria gado? Olha, essa respirada foi realmente. Quando você fala assim, a região, eu gosto de provocar normalmente as pessoas que eu converso sobre esse assunto da seguinte ordem. Eu resido em Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte a Paracatu dão 500 quilômetros? 500 quilômetros, né? A gente vem pela 040, às margens da rodovia, quantas fazendas a gente não passa? Incontáveis. Inúmeras. Fazendas. Quantas fazendas que a gente passa, fazenda de pecuária, tá? Que a gente passa, que a gente olha e fala assim, rapaz, esse cara aqui
Guerreiro. Esse é foda. Esse eu tiro o chapéu pra Sim. ele. Esse tá firme. Pouquíssimas. Pouquíssimas. É, a maioria é pastagem degradada, né? Você A gente entende? pode considerar pastagem degradada. Você entende? Então, assim, quando você vira e fala assim, poxa, é difícil a gente... Por isso que a respirada, ela vem justamente Sim. nessa linha. É de uma preocupação longa mesmo. É, né? Reflexão de muito tempo mesmo. E sabe o que é o legal? É que se eu sair de Belo Horizonte e subir a 135 sentido norte de Minas, eu vejo a mesma situação. Coisa. Se eu sair na 262 sentido Araxá, eu vejo a mesma É situação. algo que... E a gente que roda até em outros estados também, né? A gente ou vai a passeio ou a trabalho, a gente nota também que são ilhas mesmo, são uma fazenda para 10 que estão sendo mal tocadas. Então, assim, os desafios, cara, eu acredito que o desafio, convivendo com pecuaristas do jeito que a gente convive, é cair na real. É um problema, talvez ele seja até educacional, né? No sentido do empresário. Vamos parar de falar do pecuarista, porque isso é um problema inerente a qualquer empresário. O pecuarista hoje ele é um empresário. É de ter realmente assim, cara, eu preciso melhorar e eu quero melhorar. Precisa entrar na cabeça desse cara de que precisa evoluir. Ele várias precisa coisas. evoluir, né? Vai ser fácil? Ninguém falou que vai ser fácil, não, cara. Né? A gente tem exemplo, eu costumo. A gente tem alguns exemplos no Brasil que são maravilhosos. Se você for pegar assim, a Embraer. Né? A Embraer hoje é referência mundial em qualidade das aeronaves. O jato médio mais vendido do mundo é da Embraer. Foi fácil chegar até onde ela chegou hoje? Com certeza não. Não foi. O Osiris Silva batalhou pra caramba e ele fez. Não, e ele precisou de muito investimento público para fazer a Embraer virar o que virou, né? Beleza. Precisou de investimento público, então vamos na VEG. A VEG Motores, Também lotou. todo fazendeiro tem um motor VEG, é referência mundial. No mundo, em termos de motor, é VEG e Siemens, que são as referências. E a VEG é brasileira, cara. Pergunta pra família se foi fácil ou se foi difícil. Não, O Henrique Prata é um pecuarista que está tocando um projeto filantrópico de cuidado com o câncer. Ele construiu uma obra maravilhosa. Pergunta pra ele se foi fácil. Passa muito pela excelência da pessoa mesmo, né? Pelo que a pessoa quer para si. Porque né? a criação de gado, ao longo dos anos, só fazendo um gancho aí, Luiz, ao longo dos anos o pessoal acostumou a falar, não, eu tenho uma chacrinha, eu vou jogar umas cabeças de gado lá, depois eu vou lá buscar. E aí a pessoa não vive aquilo, não cuida daquilo dia a dia. E sabe o que é assim interessante? Repetiu ao longo dos anos, né? Isso Foi aí sendo ensinado de geração a geração que não, você coloca uma cabeça de gado por hectare e você vai ter uma rentabilidade média. Era tratado como poupança, né? Era tratado como uma poupança. Mas eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. É super interessante o que você colocou e o porquê, né? A gente viveu alguns momentos na economia do Brasil de hiperinflação. Até 1994 a gente tinha uma inflação muito alta. O jeito de você preservar o seu poder de compra era tirar o dinheiro e colocar em algum ativo. Coisa. Isso. Né? A pecuária, historicamente, sempre houve apreciação de preço, ano após ano. Pouquíssimos anos regrediu de preço. Né? Então, o cara ele tinha essa cultura. A agricultura ainda estava incipiente, o cerrado ainda não tinha sido desbravado, não tinha sido dominado, tinha né? O potencial irrigante que a gente tem hoje. A gente precisava ocupar aquelas terras com alguma coisa, a pecuária era a atividade mais tranquila e era a atividade onde o seu dinheiro estava preservado, estava apreciado. Beleza, veio o plano real, estabilizou a economia, a gente tem uma inflação hoje, mas é muito distante do que a gente tinha. Em comparação a isso, as outras atividades para competir com o uso da terra se desenvolveram. A gente vem de um cenário de outros custos contribuindo para corroer parte da margem do negócio. Foi ficando difícil fazer essa mesma cultura. Eu ponho um gadinho ali e com a Selic a 15%, se o seu gadinho ali não produzir 15%, você tá o que você está fazendo? Né? Você está correndo risco. Aí no final das contas, nós podemos elencar que o principal o erro que está sendo cometido é esse descaso com a produção? Nós temos o péssimo hábito também, Tobias, de avaliar um erro e de não avaliar o que está sendo feito por trás, né? O que levou essa pessoa a se comportar dessa maneira.
O brasileiro, ele tem, até o brasileiro que da geração anterior à nossa, ele tem esse instinto de proteção do patrimônio mais exacerbado, né, Felipe? Sim. Até porque ele passou por momentos onde a inflação era realmente, talvez o cara tinha que ter estoque, não podia ter dinheiro. Então, tudo isso aí nós temos que levar em consideração. A atividade pecuária, ela tem uma particularidade. Você pode ver qualquer empresário que tem outro negócio e tem a fazenda, normalmente ele deixa o negócio primário e vai tocar a fazenda. Isso deixa a sucessão mais lenta. As pessoas assumem as fazendas com 40, 50, 60 anos. E isso muda muito o perfil de produção dessa pessoa, porque não casa um trabalho muito árduo, muito corrido com a idade da pessoa. Então você vê muito poucas pessoas com 20, 30 anos à frente de um projeto pecuário. Concorda? Com certeza. E assim, esse desafio, cara, você usou a palavra descaso, né? Eu acho que é uma palavra muito forte, justamente para a gente não conseguir calçar a sandália do outro e entender a situação ali. Mas eu acredito que talvez é a falta de profissionalismo. Tá? Quanto vale uma fazenda pequena hoje? Milhões de reais. Poxa, milhões de reais está na minha mão ali. Tudo bem que a terra se valoriza. Cara, mas se eu tivesse 10 milhões de reais em imóveis, eu estaria cuidando daqueles imóveis com uma preocupação maior. Se eu tivesse 10 mil reais no banco, eu estava sentando com o meu agente de investimento e procurando ali quais alternativas vão rentabilizar melhor meu negócio. Estaria ciente dos riscos. Então, eu acredito que a pecuária, essa profissionalização, ela vai definir quem vai permanecer na atividade ou não. Até porque, Tobias, se você virar e falar assim, não, isso que o Felipe e o Luiz estão falando aí é algo impossível. Não é. Existem exemplos de pecuaristas que estão ganhando dinheiro e que não têm outros negócios. Eles são pecuaristas, vivem de fazenda. Então, se tem gente que está fazendo, é porque é possível. Concorda? Com certeza, com certeza. E se é possível, então... Pegando esse gancho aí, agora a pergunta eu acho que é de milhões, porque a gente já entendeu a complexidade do caso, né? Cada caso é um caso, mas como é que no final das contas o pecuarista pode melhorar o resultado em arrobas por hectare? Primariamente é se profissionalizando, ou buscando assistência técnica, ou buscando alguém de confiança que possa trazer para ele os dados, né, de maneira que ele analise, tome as decisões e passe isso para frente. É uma premissa de negócios. Vários empresários aí que têm várias empresas, vários negócios, eles costumam delegar, né, essas funções a outras pessoas de confiança para que essas pessoas que tenham mais capacidade técnica desenvolvam essa atividade e tragam a rentabilidade para ele. Dentro dessa pergunta, eu acho que também alguns projetos chegaram aqui na região há um tempo atrás, que foi do gado em pivô. E foi muito apresentado, tiveram vários eventos aqui, e eu percebo que não foi muito para frente. Assim, o pessoal não aderiu muito à criação de gado em pivô. Não seria essa uma das soluções em comparação financeiramente mais viável do que a soja, ou que a plantação de cereais? Olha, a pecuária no pivô, ela é uma ferramenta. Igual eu te falei, não existe um ponto que você vai... É só fazer pecuária de baixo pivô, resolver o problema. Não, ela é uma ferramenta. Vai ter ano que ela vai ser mais atrativa frente a outras culturas, vai ter ano que vai ser menos. Deixa isso aqui reservado. Vou dar um passo atrás e vamos destrinchar aqui. Você perguntou assim, quais são os fatores, né? Eu vou pegar um exemplo aqui de uma fazenda de recria e engorda, para a gente... ilustrar, né? Para ficar mais didático até para quem tá nos acompanhando aí. De casa, do celular, né? Eu acho que o legal do YouTube é isso aí. Primeira coisa que o pecuarista tem que pensar é o seguinte. Qual que é a carga de gado que minha fazenda suporta? Né? Não adianta eu querer, uma analogia infantil, colocar São Paulo dentro de Belo Horizonte. Não vai caber, tá? Então, botar o pasto mais lindo do mundo. Ele tem um limite, tá certo? Então eu tenho que conhecer os limites da minha fazenda. O produtor é obrigado a saber isso? Não, para isso que existe assistência técnica, se ele não souber. Depois, ele tem que entender o seguinte, beleza, eu coloquei a quantidade de gado que minha fazenda comporta, no macro. Mas a fazenda ela é dividida em compartimentos, os pastos, os retiros. Como que está a minha capacidade de gado naquele pasto específico ali? Ela está ajustada?
para a capacidade daquele pasto, ou ela está superdimensionada ou subdimensionada. Aquela quantidade de gado por aquele período, né? Exatamente. Outro ponto tem que ser levado em a época do ano. São várias variáveis, né? Isso. Opa, então beleza, já tem 2 fatores. Carga de suporte da fazenda, carga de suporte do pasto. Terceiro fator. Como é que está a qualidade de água que o meu gado está consumindo? Nós estamos aqui numa empresa que lida com a parte ambiental, tá certo? Meu gato tá indo beber na vereda, ele tá bebendo no córrego, no curicho, na cacimba. Ele tá bebendo água limpa no coxo. Luiz, o gado entra na cacimba lá, o que é a primeira coisa que ele faz quando ele entra? Defecar, urinar. E aí depois ele continua bebendo essa água. É. Então a água tá em qualidade e em abundância, que permite o meu gado ter um bom ganho de peso. A água é um fator completamente negligenciado na pecuária hoje, de modo geral. Existem estudos que apontam que o ganho de massa de gado, quando Absurdo. ele bebe água mais limpa... Sem contar o problema sanitário. Isso. É. Só o problema de desempenho é da ordem de 100 gramas de ganho de peso 100 de gramas. diferença. 100 gramas Alguns disso. estudos falam sobre esse... Eu já vi alguma coisa 100 falando gramas disso. disso. Se o gato estiver ganhando 500 gramas, nós estamos falando de 20%. É. Entendeu? 20% na época da chuva, onde o gado coloca 90% do seu ganho de peso. Ou tira ou Entendi. põe o sujeito no ramo, né? Então, o carga de suporte da fazenda, carga de suporte do pasto, retiro, qualidade e abundância da água. Terceiro fator, constância do produto que eu estou suplementando no coxo. Seja ele qual for. Se for mineral, se for proteico energético, se for adensado, se for ração, não Qualquer importa coisa. qual. Não Meu adianta fazer um excesso em um período e depois faltar. Meu coxo, ele tem que ter bom acesso para o gado. Ele tem que ter uma dimensão que permita os animais chegarem confortavelmente. Todos os animais têm que fazer uso daquele suplemento naquele período determinado. Tá certo? Não importa qual que seja a estratégia nutricional. Depois, como está a qualidade das minhas cercas na fazenda? Minha cerca está contendo o gado no espaço que eu quero que ele fique. Porque a gente sabe que o animal, o bovino, ele é um animal de hábito gregário. Ele vive em grupo. Uma vez que ele vive em grupo, existem as brigas para estabelecer a hierarquia do grupo. Então, se eu misturei lotes, vai haver briga entre os animais para definir quem é o dominante. Certo. E eu não vou conseguir também quantificar essa capacidade de suporte, por exemplo. Se eu imagino que ali tem 80 animais e tem 85, a conta muda. O Né? seu planejamento já está Já com mudou. uma Tá furado fonte já, de, né? de desvio. Se o animal está brigando, ele não está pastejando. Se ele não está pastejando, ele não está ganhando peso. Entendi. Se ele está brigando, ele está correndo o risco de machucar um animal, machucar o outro. E a gente ter problema sanitário. O animal doente também não ganha Não peso. ganha peso. Então as minhas cercas, elas têm que ser capazes de manter os animais onde eu quero. Eu sou o gestor, eu defino, não o animal. Então, Para cumprir aquele planejamento. exatamente. Carga e suporte da fazenda, do pasto, água, sal e coxo, cerca. Genética. Sim, a gente está vivendo um momento super privilegiado. Né? O Nelore, as outras raças zebuínas que constituem a base do rebanho nacional, elas nunca tiveram um momento de melhoramento genético tão expressivo quanto tem hoje. É absurdo o que esses animais conseguem hoje incrementar, principalmente em termos de conversão alimentar. É absurdo. Hoje a gente vê na maior parte animais com boa genética sendo maltratados. Isso é comum. Então, observado esses pontos... Falta um ainda. Falta um. Vamos lá. Que é o último, que é a sanidade. Não adianta eu fazer isso tudo e ter animal doente, Entendi. que não vai ganhar peso. Entendi. Então, os fatores, nós podemos resumir nesses aqui, didaticamente, para o nosso público que está em casa acompanhar. E com isso ele pode extrapolar para qualquer que seja o sistema, seja cria, seja recria, seja engorda. E observado isso aí, tá aí a receita para você ter um aumento de peso, né, por hectare. Exatamente. E aí, cara, eu volto, peguei o que eu deixei aqui em stand-by, que é a questão do pivô. Vamos lá. Se eu tenho uma fábrica de carro, o meu negócio, o meu business, o meu core business é produzir carro. Tá certo? No ano que a venda de carro tá ruim, eu não paro de produzir carro e vou produzir geladeira. Você diminui a produção. Eu ajusto meu negócio. Não dá para ficar pulando de galho em galho. Né? Eu ajusto meu negócio. Então, cara, o seu sistema produtivo, o pivô, ele faz parte da sua estratégia ou ele não faz parte da sua estratégia? Foi porque a lavoura não deu certo ou né, você tem que ter um global em relação ao negócio da pessoa, né? E usar essa estrutura como parte dessa estrutura Qual que é a sua geral da estratégia? fazenda. Né? Às vezes a sua estratégia é o pivô não fazer parte da pecuária, é fazer ele produzir comida para a pecuária. Entendi.
Entendi. Mas você tá tendo uma estratégia para ele bem definida. Ah, o ano tá ruim, o ano tá bicho. Ajusta alguma coisinha aqui, ajusta uma coisinha ali, mas assim, preserve a sua estratégia. Se o seu negócio é bom, cara, mantenha a sua estratégia. O seu negócio é bom, a estratégia tá errada, ajusta a estratégia, o negócio é bom. Entendi. Vai dar certo. Agora, se o negócio é ruim e a sua estratégia é boa, pula fora. Que não tem como ficar. Né? Mas se o negócio é bom e o problema está sendo estratégia, ajusta, cara. É igual a turma tá brincando, não compensa, né? Não compensa. Se não compensa... Sem acompanhamento especialista... Não entra, não. Em relação ao pivô, o que eu tenho visto na prática são situações de frustração. Porque as pessoas imaginam que é de uma maneira e é completamente diferente. Se eu vejo muito mais como áreas que talvez não tenha estabilidade hídrica para fazer 2 safras ou 3, e essas áreas poderiam ser áreas irrigadas, que poderiam usar, por exemplo, a soja, né, a safra normal de soja e a irrigação somente para salvamento, né, ou para acudir ali, e depois disso ela ter boi nessa área, certo? Então eu juntaria a produtividade da soja, né, a rentabilidade da soja com o boi. Esse tipo de situação eu vejo que vai ser interessante ao longo prazo. Talvez uma área onde não comportaria o investimento só para uma safra de soja, e aí talvez esse investimento possa ser amortizado através do boi. E situações, por exemplo, onde talvez o produtor pense, eu vou demorar muito tempo para pagar esse pivô, por exemplo, investimento na estrutura. Mas, porém, ele tem viabilidade. Não, eu não consigo fazer 3 safras nessa área. Essa área é uma área que eu tenho disponibilidade de X milímetros, né, de irrigação ali. Então eu vejo muito mais nesse sentido. Em relação à produção de comida e manter esses bovinos confinados, por exemplo, aí já é outro cenário. Aí nós estamos falando de uma situação extremamente benéfica. Áreas bem menores, um investimento na terra muito menor e que a produtividade é altíssima. Né? A produtividade pode vir a ser altíssima. Entendi. Nós falamos aí agorinha, tocou no assunto de sanidade, né? Eu acho que isso é um tema que, na nossa visão, é muito importante para você ter um gado sadio, sem doenças na carne na hora de vender e produzindo mais. Então, considerando a parte sanitária também como um pilar da produção pecuária, quais são as principais preocupações e protocolos que o produtor tem que ter atenção, sabendo que tem toda uma legislação em torno disso, né? O que vocês têm de sugestão para o produtor rural em termos de sanidade? Sim. Hoje, até mesmo nas instituições governamentais, nós temos cartilhas, né? Temos programas de desenvolvimento. A gente consegue orientar os produtores dessa maneira e eu aconselho os produtores a procurar um profissional, né, que possa orientá-los, né? Basicamente, nós temos um calendário vacinal que até precisa ser alertado em relação à isenção da vacinação de aftosa. Quando era obrigatória a vacinação de aftosa, a gente conseguia controlar esse calendário vacinal de uma maneira mais eficiente. Que a gente tinha 2 vacinações obrigatórias na propriedade, né, sempre em maio e novembro, e aí a gente utilizava as outras vacinas, por exemplo, clostridiose, raiva e algumas outras doenças, às vezes doenças reprodutivas, a gente conseguia aglomerar esse protocolo ser feito de maneira conjunta. Com a não obrigatoriedade dessa vacinação para a febre aftosa, está havendo um gap grande, né, uma janela muito perigosa de não vacinação desses animais. Entendi. Até doenças que a gente não via na prática mais, a gente não via surtos, não via casos trazendo prejuízos econômicos, a gente tem visto que tem acontecido situações vindos disso daí. Então, o produtor precisa procurar um profissional que desenhe um calendário sanitário e que esse calendário sanitário seja cumprido. É que mesmo não sendo obrigação, que cumpra até por prevenção dentro da propriedade, né? Isso, eu acho que é a conta mais fácil de se pagar dentro de uma fazenda, né? Se eu for pegar quanto que eu invisto em sanidade e quanto que ele gera de retorno, é um retorno bem considerável. Acho que o produtor ele precisa mudar o mindset. Ao invés de preocupar em cuidar da doença e cuidar da saúde do animal dele. Né? Então, assim, eu tô vacinando agora, eu tô preocupado com a saúde do meu animal. Eu não tô preocupado com a doença do meu animal. Porque a doença vai ficar até muito mais caro, né?
Você vai deixar de ganhar peso, você vai ter outros problemas e o tratamento de qualquer desses surtos aí é muito mais caro. Não precisa de governo falar cartilha nenhuma pra gente preocupar em cuidar do que é nosso. Né? Sim. Inclusive, eu lembrei aqui agora que teve aquele surto da vaca louca, que até trouxe uma oscilação muito forte para o mercado financeiro, né? A commodity, como você comentou. E eu acho que são casos que podem ser cada vez melhores trabalhados, até no próprio pecuarista, para que isso não volte a acontecer, né? E, bom, pegando esse gancho aí ainda da sanidade, eu acho que existe uma observação, eu vi um estudo recentemente falando que a densidade animal é um dos pontos que traz preocupação no que tange a sanidade, porque com o aumento dos animais, a chance de ter mais problemas, mais doenças aumenta. Isso é verdade, é mentira? É uma preocupação que o produtor tem que ter? Sem dúvida, né, Luiz? Isso aí é aquela velha história, mito ou verdade? Isso aí é verdade. Toda vez que a gente faz uma aglomeração maior dos animais, e que normalmente quando a gente faz essa aglomeração, nós vamos também procurar maiores produtividades, né? Então a gente não fecha animais em um lugar aglomerado à toa. Então vai ter alteração de dieta, vai ter alteração climática, que normalmente tem, vai ter transporte, a gente vai ter inúmeros fatores aí que vão contribuir para que esses animais tenham uma baixa de imunidade e que possam vir a desenvolver doenças aí que atrapalham esse desenvolvimento zootécnico, né? Os índices de zootécnico que esses animais vão apresentar. Então, é verdade sim, não é mito não. Isso aí é um ponto preocupante. Toda vez que a gente procura produzir mais, que a gente mantém esses animais mais aglomerados, a gente tem que ter um cuidado maior com essa parte sanitária para que isso não venha nos trazer prejuízo. E lembrando daquela observação que a gente falou no começo, que é o olho do dono que engorda o gado, né? Quais sinais que o produtor, a pessoa, que o pecuarista tem que ter para poder começar a suspeitar? Obviamente que ele não vai identificar a olho nu, né? Mas para ele começar a se preocupar, falar, opa, estou tendo problema com bem-estar animal ou de sanidade. Quais observações ele tem que ter com o seu rebanho? Sim, toda vez que a gente procura esse acréscimo de produtividade, a gente tem vários pontos que a gente pode observar, né? Normalmente, o acesso do tratador, da pessoa que está cuidando dos animais, ele aumenta, né? Se a gente vai oferecer maior faixa de suplementação, ou se o colaborador vai ter que ir mais vezes ao rebanho para verificar questões sanitárias, né? Toda vez que ele for, ele vai observar, por exemplo, o consumo da suplementação. Esse é um dos pontos que a gente consegue rastrear algumas doenças aí para frente. Consumo de água, né? Lugares em que o gado fica em algumas partes do dia e talvez mudanças no comportamento, animais com pelos mais arrepiados, né? Animais com olho opaco, com narinas opacas. Então, assim, esse acréscimo de produtividade, esse manejo mais intensivo, ele possibilita que a gente observe mais facilmente esses sinais que os animais podem apresentar de algumas doenças que vão afetar a produtividade. Entendi. Olhando agora, pessoal, para a gente poder falar um pouquinho sobre sustentabilidade na pecuária. A gente sabe que existem vários conceitos, várias limitações legais até para a produção de gado em áreas que foram abertas irregularmente, né? Tem tudo isso. Olhando para esse cenário que nós temos com essa preocupação ambiental, como é que a pecuária, nesse momento, ela pode ser um aliado da sustentabilidade para a gente não precisar de abrir novas áreas e por aí vai? Olha, acho que o primeiro ponto que na minha visão, né, o bom eu não sou uma autoridade, mas eu tenho opinião. E aqui eu manifesto a minha opinião, né? Eu acredito fortemente que a gente precisa passar por um processo de reeducação na sociedade como um todo, onde principalmente é o seguinte: o produtor rural ele não é vilão. Acho que essa é a primeira mensagem que sem dúvida nenhuma deveria ser recodificada na sociedade. Existem produtores que não respeitam as leis? Existem. Existem médicos que não respeitam as leis, existem advogados, existem empresas também que trabalham à margem da lei. É comum em qualquer situação ter os bons profissionais e os maus profissionais. Generalizar, como diria o autor, talvez seja burrice. Né?
Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte: o produtor não é o vilão, generalisticamente falando, tá? Existem produtores que estão à margem da lei? Sim. E ninguém está aqui para esconder nem passar pano. Não é isso que a gente está defendendo. A gente defende que não generalize a classe produtor rural como a classe vilã do meio ambiente. Como que a pecuária pode ajudar isso de toda forma? Cara, fazendo simples. Né? Uma vez que existe um protocolo, existe uma legislação, cara, vamos cumprir a legislação. Né? Não tem segredo. Se existe a área de APP que tem que ficar isolada, isso está previsto, vamos isolar. Se existe a área da nascente, vamos isolar. Para o gado é excelente, que o gado vai passar a beber uma água encanada, que é uma água que vem de uma qualidade muito melhor, inclusive. Né? Felipe, mas eu tenho uma fazenda muito grande, para eu fazer isso tudo aqui da noite para o dia, vai me demandar um volume de capital enorme. Tudo bem, então aí a gente tem que buscar alternativas políticas de gestão que contemple o período de adequação, né? Os termos de ajuste de conduta, que isso seja de uma forma que seja possível de ser realizado. Né? E além disso tudo, eu acho que o aumento da produtividade. Tá certo? Por quê? Porque a gente sabe que, sob a lógica de emissão de gás de efeito estufa, a pecuária de ciclo curto, a pecuária onde ela tem uma pastagem muito bem zelada, bem cuidada, ela é uma pecuária que sequestra carbono, ela não é deficitária no balanço de carbono. Então, esse aumento da produtividade com uma legislação que seja justa com o pecuarista, com o processo educacional da sociedade, entendendo que isso faz parte de um processo de adequação e leva tempo para acontecer, eu acredito que seja o caminho mais plausível para a gente alcançar esse ponto de sustentabilidade. Todo mundo quer ajudar. Ninguém quer, desculpa o termo, ninguém quer sacanear. Né? Nós estamos partindo do princípio que a maioria são pessoas honestas, trabalhadoras, batalhadoras. Quer trabalhar e levar seu sustento para casa. Essa é a ideia, a ideia número 1. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou sacanear o meio ambiente. Né? Então não é assim. Né? Então a gente também, a sociedade precisa entender, agora existe um processo. Né? A gente precisa criar um processo que ele seja execuível de uma forma conhecendo ainda tranquila. O conceito de boi verde, né? Que é aquele boi criado, né? Cultivado não, criado em uma área legalizada, com desmate legalizado, sem bloqueios no PRODES, né? Sem bloqueios até para venda de gado de exportação, para os frigoríficos que fazem imposto de exportação. Esse conceito é aquela história do mito ou verdade. Vale a pena o produtor ficar de olho nesse conceito ou não é um momento de se preocupar com isso? Essa aí é verdade também, não é mito não. Então, só aproveitando o que o Felipe falou, o nosso governo, a nossa sociedade como um todo, ela precisa, ao invés de punir, orientar primeiro, né? Partindo do princípio que a pecuária tem uma área de expansão de produtividade muito grande, é necessário, é estratégico que a gente oriente o produtor para que ele faça essa produção de maneira eficiente. A pecuária de ciclo curto, a pecuária de precisão, a pecuária efetiva, hoje ela não cabe dano ambiental nela, ela não cabe um abuso ambiental. E isso não é conversa para boi dormir, realmente não tem jeito de produzir se você negligenciar os seus recursos, concorda? Então, se eu não cuidar da minha água, se eu não cuidar da água que os animais vão tomar, se eu não cuidar das minhas nascentes, vai faltar água em algum determinado momento, concorda? Se eu tirar todas as árvores do meu sistema, esses animais não vão ter área sombreada, né, para ter um conforto térmico. Diminui o bem-estar. Então nós estamos falando de produção, eficiência e passa por um cuidado ambiental. É zelo com a fazenda, é zelo com sua propriedade. É com o que você tem de mais de patrimônio, normalmente é o maior patrimônio da pessoa, que é a terra. Né? Eu ainda acho, cara, depois de tudo que eu já vivi com relacionamento dessa parte ambiental, né, no cuidado do meio ambiente das propriedades, eu ainda acho que é muito pouco conversado com o produtor. Sim. No que tange ao melhoramento do que ele tem antes dele cogitar qualquer erro na legislação. Porque hoje a legislação todo mundo já conheceu muito, né? Eu não gosto quando a gente entra na discussão de que ele não sabia. Sim. Eu sempre gosto de falar, olha, você já sabia. Só que não foi reforçado com você ao longo dos anos.
E acaba a educação precisa ser continuada, agora, né? Com a mudança das gerações, comandando os empreendimentos, já vem uma cabeça diferente. Sim. Já que ele vai consultar com mais vezes, Exato, né? Com mais frequência. Ele já vai consultar mais vezes na internet, ele vai perguntar, ele vai verificar se tem aqueles bloqueios, e aí começa uma nova história, né? Mas isso é um detalhe, processo, né, que está acontecendo. Tem um detalhe, outro dia eu estava numa propriedade, cliente nossa, e aconteceu uma situação curiosa, né? De acordo com as exigências lá para licença ambiental, o descarte do lixo, né? É um ponto, né? Não, você tem que enviar isso para um aterro sanitário. Um aterro sanitário. Só que a cidade onde a fazenda está não tem aterro sanitário nem para o lixo do município. É uma realidade. É uma realidade. Tá certo? E aí você está transferindo o ônus disso. Mas não é a realidade de Paracatu. Não, né? Mas tem aterro sanitário. Não. Mas assim, o Minas Gerais tem 853 municípios. Vamos fazer um censo aí de quantos tem aterro sanitário. Sim. Município de 5 mil habitantes mas dificilmente vai ter, Felipe, né? Isso é muito perigoso, porque a gente acaba dando a justificativa que o produtor pode entender. Eu não vou descartar corretamente, por que não tem aterro sanitário? Não, o que eu quero dizer é o seguinte... O que se levanta através disso, né? O que eu quero dizer é o seguinte, não é que eu quero tirar a responsabilidade do produtor, não é isso que eu quis dizer, né? Para complementar e não gerar polêmica. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que precisa haver... O plano A, o plano B, as orientações... Onde que eu quero chegar e onde que eu estou hoje. A gente falou aqui no contexto do produtor rural. Cara, no contexto da equidade ambiental, vamos usar esse termo talvez, seja isso, cara. Né? Poxa, quantas cidades têm aterro sanitário legalizado, estão fazendo boletim? Cara, não tem. Pô, então como é que eu vou transferir esse ônibus? Isso. Vamos trabalhar junto, né? O governo tem que cumprir as suas obrigações. Vamos criar um plano de transição? Né? Vamos fazer, é o que eu falei, problema complexo, ele é multifatorial. Né? Eu vou resolver, eu quero trabalhar a gestão ambiental, cara, beleza, eu tenho que trabalhar não só a gestão ambiental da propriedade rural, dos municípios também. Sim. Tá. Em paralelo. Voltando aqui para a nossa pergunta, né? Então quer dizer que o conceito do boi verde é algo que tem que ser observado. E é importante a gente destacar também que talvez tenha pessoas que não sabem dessa realidade. Sim. Que são os bloqueios das propriedades quando tem crime ambiental, crime de desmatamento. Que essa propriedade especificamente ela fica impedida de vender para um frigorífico como o JBS. Sim, uma inadequação leva a impedimento da comercialização. Exato. E aí muitas vezes já teve casos nossos de cliente que não estava com confinamento cheio, 5 mil bois para vender e não podia vender. E aí nós tivemos que correr atrás de regularização para conseguir fazer a venda. Então, é importante que o pessoal saiba, como você comentou, que é verdade, tem que observar o conceito de boi verde, não só olhando pelo lado positivo, que eu sou bonzinho, eu cuido do meio ambiente, mas que existe esse problema. Se o cara não cuidar do meio ambiente, eventualmente ele vai poder ter um bloqueio como esse, né? E aí, aproveitando isso da pecuária ser aliada da sustentabilidade, eu pergunto para vocês, a integração lavoura-pecuária, ela vai ser uma dessas aliadas, tende a crescer ou foi só moda que passou e não vai continuar, perpetuar? É mito ou verdade? Não? É verdade. Essa é verdade absoluta. É verdade então acho que a nossa região principalmente passa por produzir dessa maneira. Não tem outro meio de não ser. Tobias, até gostaria de citar um exemplo aqui em relação a essa parte educacional do meio ambiente. É lógico que a gente pensa em cumprir a lei, mas melhor do que cumprir a lei é ganhar dinheiro. Não é dizendo que uma vai contrariar a outra. É lógico que o produtor ele quer cumprir a lei, mas se essas medidas lhe trouxerem retorno, é melhor ainda. É mais fácil de aplicar, concorda? Eu cito um exemplo de um cliente em Cristalina, que a gente conversou bastante com ele, e ele deu o exemplo da seguinte forma. Ele tinha uma fazenda, que a fazenda era muito mal valorizada, ele tentou vendê-la várias vezes e não conseguiu. Ele contratou um profissional que fez um planejamento hídrico da fazenda. Ele realocou as áreas de represa e respeitando as bacias, respeitando a disposição da fazenda. Essa fazenda hoje se tornou a fazenda mais produtiva dele e ele falou que não vende ela de maneira nenhuma. Então, nós pensamos que o governo, não sei se isso é utopia, se isso pode vir a acontecer.
A gente pensa que a assistência técnica ao pequeno produtor ela é necessária, mas a orientação ao médio e ao grande, ela vai dar muito resultado também, né? Então, talvez um projeto hídrico numa fazenda que tem uma bacia legal, ela vai ser interessante tanto para a União e tanto para o produtor, né? O produtor vai ganhar dinheiro de fato com isso. Chegando mais para frente nessa situação, a gente chega nesse conceito de boi verde, que basicamente é produzir, utilizar essa vocação que o Brasil tem, né? Explorar esse potencial que nós temos. Aquele boi de pasto, né? A maior parte da produção a pasto, e isso aí não é mito, não, é verdade mesmo. Nós temos que nos preocupar com produzir de maneira sustentável, que dê retorno, que dê renda, que remunere, que a gente possa distribuir essa renda, né? Que vai ter... Então, tem várias pessoas ligadas a essa cadeia, né? Produtores de insumos, né? Pessoas que vão trabalhar ali, colaboradores, e remunerar também o produtor, que é parte extremamente interessada nessa situação, né? A integração, que a pergunta foi a integração. Sim, né? sim. Não tenha dúvida, o boi tende a caminhar no rastro da integração, futuramente, né? É o que a gente acredita. Por que a gente acredita isso? Porque, primeiro, as gramíneas hoje as gramíneas hoje na produção agrícola, elas são fundamentais, né? Para manejo de solo e agregação de matéria orgânica no sistema. Uma vez que já é obrigatório, entre aspas, né, o uso das gramíneas, por que não colocar o gado? E aí, naquele momento que o agricultor decide colocar o gado, ele passa a dispor de uma comida super nutritiva, numa época em que o pecuarista tradicional está passando dificuldade com sua comida, que é justamente na época seca. Então, isso confere a ele um poder de produzir uma arroba naquele sistema ali de integração muito barata. Então, isso gera margem numa atividade que já vai estar ali de toda forma, que é a gramínea na área agrícola. Obviamente que carece, para você usufruir melhor dessa oportunidade, carece de alguns detalhes, né? Você tem que locar pontos de bebida nos talhões de agricultura onde você vai colocar o gado, você vai ter que dispor ali de uma estrutura de coxos móveis, talvez criar um mecanismo de construir cercas elétricas ou eletrificadas de uma forma mais ágil para você tirar e colocar ali no espaço de 90, 120 dias. Né? Então, vai carecer de uma série de ajustes, de uma série de ônus. Só que o bônus é sensacional. É produzir uma arroba super barata no momento que o pecuarista tradicional não consegue. Entendi. Né? Vamos colocar em números. Se eu tiver um custeio médio de R$100 por cabeça mês, no período da seca, e o meu gado no período da seca ganhar 300 gramas cabeça dia, que olhe lá, hein, tem muita gente que não ganha. Eu estou falando de R$100 dividido por 0,3, quanto está o custo da minha arroba produzida? É muito barato. Muito barato, né? É muito caro. R$100 dividido por 0,3 arrobas. Eu não tinha entendido a pergunta. A produtividade. 0,3 arrobas. Que eu produzi um mês. Você ganhou 300. Presta atenção, vou refazer. 300 gramas de GMD por dia, 30 dias. Ganhou 0,3 arrobas. É um desembolso alto para um GMD baixo. R$100, se eu dividir R$100 por 0,3 arroba, é o custo da minha arroba produzida, certo? Sim. Nós estamos falando de uma arroba produzida de R$300, R$400. É mais caro que no confinamento. Né? Agora, imagina o contrário. Eu coloco o mesmo gado na área de produção de integração. Se ele tiver o mesmo custeio, que normalmente é um custeio mais em conta, se ele tiver o mesmo custeio e ganhar 0,7 arrobas, quanto fica o custo da minha arroba produzida? Muda totalmente, né? Menos da metade. Você entende? Então é um potencial enorme de agregação de margem no negócio. E aí tem um outro fator que é o seguinte. Normalmente o segundo semestre é um semestre onde para o agricultor tradicional o fluxo de caixa fica mais comprometido, porque ele já vendeu o grão dele ali até o meio do ano e tal. Fica ocioso a fazenda, né? E tem compromisso, já está preparando a próxima safra. Ele tendo um boi para vender no segundo semestre, ele começa a ter um fluxo de caixa mais interessante no negócio dele. E é uma época onde é possível um ganho comercial também interessante, né? O cara comprar ali uma arroba barata, porque tem muita gente apertada, né? Muita gente sem pasto, já precisando desfazer dos animais, e ele tem um recurso e está na hora ali de pôr os animais no sistema, ganhar peso e transformar em dinheiro. Então, ou seja, a área de integração, ela confere um poder de taxa de lotação mais alto, que a gente falou anteriormente, um GMD mais alto, numa época em que o pecuarista tradicional tem dificuldade. Entendi.
Entendi. Entendeu? Então, Porque o boi vai ser caminhar. o futuro mesmo. O boi vai caminhar no rastro da agricultura futuramente, cara. Não estou dizendo que não vai haver pecuária em áreas que não tem agricultura, gente. Não é isso que eu estou falando, não. Tá? Mas existe um diferencial competitivo muito grande para os grupos de agricultura. Entendi. Isso é fato. Entendi. E tem regiões que isso vai ficar mais exagerado, por exemplo, a nossa região. Né? Talvez tenha. Está começando ainda. Né? Talvez tenha um percentual. Em outras regiões, tem um percentual de terras exclusivas para a pecuária, terras com aptidão exclusiva. E na nossa região, esse tipo de terra já é mais difícil. Né? Entendi. A área só de pecuária. Né? Entendi. Não, o Mato Grosso é um exemplo, cara, que assim, existem grandes grupos de agricultura no Mato Grosso que há 15, 20 anos atrás tinha uma operação de pecuária de 2, 3 mil cabeças. E hoje tem 80 mil cabeças. Justamente Os caras já lançam uma ordem de compra no mercado em 90 dias para comprar 20 mil garrotes, pô. Como é que o pecuarista tradicional vai competir com um cara desse? É muito difícil. Né? O diferencial competitivo dele é diferente. Tá errado, tá certo? Esquece esse errado, certo? É o diferencial competitivo do cara. Pô. E quando o cara adequa isso aí com o fluxo de caixa dele, aí fica top, né, Felipe? Sensacional. Ele, por exemplo, ele tem um custeio, aí ele pega um dinheiro de um custeio ali, talvez, e ele vai transformar isso em arrobas, vender e ainda em prazo de pagar, aí começa a ficar... Mas é aquilo, faz parte do planejamento do negócio. Isso. E o poder de utilizar os subprodutos dos armazéns. Sim, sim. É outra coisa surreal, né? Aquela bandinha de soja, a casquinha, o feijão de qualidade ruim. O capulho do algodão. O capulho do algodão, o caroço de algodão. Então, isso tudo passa pelo gado, né? Bom, agora partindo para o nosso próximo bloco, a gente vai falar de inovação e o futuro da pecuária. E eu vou dar alguns tópicos para vocês que eu quero que vocês falem. Bate-bola. O bate-bola. Eu vou soltar a bola e vocês, como diz o outro, né? Se vira. Então, o primeiro tópico é tecnologia e inovação. O que vai ser da agora para frente? Quer começar, Felipe, o bate-bola? Cara, tecnologia e inovação. A pecuária não vai ficar imune à inteligência artificial, não vai ficar imune a nenhuma dessas técnicas, muito pelo contrário, né? A mais simples das tecnologias hoje na pecuária, que é o georreferenciamento das máquinas, já vem de muito tempo. E o quanto que ganhou de produtividade com isso. Então, acredito que tecnologia e inovação vai fazer parte. Os drones estão aí. Era impensável há 10 anos atrás. Hoje está cada vez mais acessível. Né? Eu acho que o monitoramento por satélite, por exemplo, de massa de forragem, do que é invasora nas áreas de pastagem, a quantificação disso, eu acho que está num processo de evolução muito grande. Coisa que a gente faz do escritório aqui na fazenda lá. Automação das máquinas. Né? Eu acho que vagão de trato de vaca de leite, de confinamento, o vagão já fazer aquele trajeto ali de forma automatizada, eu acho que não está longe disso acontecer. A leitura de coxo, de score de coxo em confinamento por câmera também já está bem adiantado isso aí. Então, eu acho que todas essas tecnologias, elas vão tornar-se cada vez mais acessíveis. Fora presentes, né? As inimagináveis. Sim, né? ainda tem coisa por vir, né? De pesar gado por imagem, por exemplo, estimar peso de gado. Não pesar, né? Estimar peso de gado por imagem. Então, eu acho que tem uma série de coisas que virão e que o pecuarista, como a gente falou, né? Ele tem que estar apto a usufruir disso. Sim. Né? Para falar sobre esse tópico aí, eu diria o seguinte: tem algumas situações que só o feijão com arroz bem feito já é uma inovação, né, Felipe? Sem tem dúvida. Situações onde só o cara adequar, começar a produzir bem já vai ser uma inovação interessante. E outro ponto que eu acho bacana de frisar seria pontos que facilitem a operação e que tragam eficiência e número, né, Felipe? Que traga métrica. E isso passa também por resolver o problema de mão de obra. Eu tenho visto meus clientes, né, e não clientes, pessoas que a gente troca ideia, sempre reclamando de mão de obra. E eu tô ficando chato da história, porque eu falo para eles, o que nós estamos fazendo? Vocês entenderam... Na verdade, nós abandonamos a mão de obra. Isso, vocês entenderam o mundo que nós estamos vivendo? Alguém vive sem internet hoje? Alguém quer puxar enxada, puxar foice? Então é normal que as pessoas queiram fazer um trabalho que tenha previsibilidade, que tenha horário, e passa por nós, que somos gestores, trocar ideia e explicar de maneira correta e eficiente o que é a função do colaborador, o que ele vai fazer, o que eu espero dele, certo? Alinhar a expectativa. Isso, e muitas das vezes eu vejo
as pessoas envolvidas na pecuária, que é o que eu lido diariamente, elas muito preocupadas em reclamar sobre essa questão de mão de obra e muito pouco preocupadas em resolver o que a gente tem ali de falha, né? A tecnologia, a inovação, cara, ela vai ser duradoura a partir do momento que ela resolver os problemas, no sentido de reduzir o esforço ou melhorar o resultado. Tá certo? Ou as duas coisas juntas, né? De preferência. De preferência, né? Vamos fazer uma analogia, né? Hoje todo mundo consome música pelo Spotify, pela Deezer. Qual que é o seu esforço hoje em consumir música por esse meio? É muito pequeno, frente ao que era na época do CD ou do LP. Você tinha que ir lá na loja, você tinha que comprar. Aí você comprava um LP com 20 músicas, você só queria ouvir 2, mas você tinha que levar as outras 18. Viu um pacote. Aí você tinha que ter uma caixa para você estocar, que é tanto de CD, que é tanto de... Você andava dentro do carro com tanto de CD pro lado. Hoje não, hoje é muito mais fácil. Por quê? Reduzir um esforço do consumidor. Então as tecnologias que virão aí para reduzir o esforço do pecuarista, do agricultor, não tenho dúvida. Quando falo de tecnologia, eu penso na pecuária assim... E percebo que o mercado futuro é um negócio que ainda ninguém usa, né? Ninguém conversa sobre o mercado futuro de gado. É sempre aquele dia a dia, vende no preço que está, compra no preço que está. E não existe planejamento no mercado futuro. Isso a gente encontra nos grandes confinamentos. Sim. Tem confinamento pequeno aqui na nossa região de 5, 10 mil cabeças de gado que eles não olham para o mercado futuro. E não tem planejamento nenhum a longo prazo. E aí eu lembro de um caso que aqui no escritório nós temos essa linha também de assessoria de mercados, de gestão de risco e mercado futuro. E teve um dos nossos clientes que ele não acreditava no mercado futuro, não acreditava. Não, isso não existe, isso é conversa, não tem não, isso aí... E era um mito. Era um mito, não existia, né? E aí eu lembro que eu com muito custo eu conversei com ele, eu falei, cara, vamos fazer um pequeno experimento, o mercado estava em alta, vamos fazer não, meu gado não está pronto, eu não posso vender. No mercado futuro você pode vender. Aí eles associam muito com o físico, né? Prática, com o mercado físico. Eu falei, não, esse contrato aqui ele vai vencer em tal data, você vende aqui, se o mercado desabar e tal, com muito custo fizemos uma parcela, 1% do que ele tinha no pátio. E aí coincidiu, depois de uns 6 dias que eu comecei a vender para ele, nós fizemos essa assessoria junto com o escritório de investimentos, porque para você fazer essa operação você tem que alocar um capital em garantia. Fizemos isso, vendemos um pouquinho, 1% do que ele tinha. Passado uns 15 dias, ele me liga. Cara, o que aconteceu e tal? Tô vendo um saldo na conta aqui, porque deu o caso da vaca louca. E aí o mercado futuro, ele dá aquele crédito, né? Quando você vende no mercado, ele cai e dá aquele crédito. Chamada de margem. Isso, exatamente. Aí quando deu aquele caso da vaca louca, ele estava vendido, ele estava com um resultado assim, fantástico. Eu falei, o que você quer fazer? Aí ligamos para a assessoria dele, fizemos uma reunião e a assessoria decidiu, não, vamos zerar aqui, porque isso pode ser só um estresse, daqui uns dias volta ao normal. A operação nós fizemos para esse caso, então vamos executar. E aí ele pegou e botou esse dinheiro no bolso, não, então é verdade e tal, virou. Mas é um ponto da tecnologia que ainda não avançou nada. Né? Nós não temos ninguém, assim, a grande massa do produtor não faz nem com a soja, nem com milho, nem com gado. E nós estamos em Minas, né? A Faria Lima, cara, a Faria Lima, ela tá lentamente se aproximando do Brasil, né? Porque o Brasil hoje ele acontece no centro-oeste, no norte, né? Então ela está se aproximando, né, nesse contexto, porque isso aí parte da base educacional, né? Mas você já tem visto exemplos disso avançar na região e alguém da região aqui já começar a trabalhar com o mercado futuro? Já tem avançado, tem avançado. Na verdade, isso que você falou é um negócio super interessante, né? Antes de ser Bovespa, existia BMF e existia Bovespa. Né? Hoje a BMF Bovespa virou B3. Na época da BMF, que era Bolsa de Mercadorias e Futuros, por que às vezes o cara associa ter o boi com o mecanismo de bolsa? Né? Porque existia, na época a internet era incipiente, então as compensações eram físicas. E existia lá na prerrogativa da BMF a possibilidade de você entregar a mercadoria nos currais, que era no município de Araçatuba. Existe. Então criou-se ali esse mito que tinha que entregar. Né? Obviamente que a internet veio, as compensações passaram a ser digitais, isso facilitou a vida. E aí os frigoríficos também já começaram a entender melhor como que ofereciam isso para os fazendeiros.
de uma forma a facilitar a vida, está reduzindo o esforço do pecuarista. Como que eu vou mandar essa boa nova pro produtor, né? Exatamente. Tem essa ponte que precisa ser feita. Antigamente não existia um meio de você ter um aporte em garantia de um financiamento. Não, Hoje em dia tem. Hoje em dia você faz uma carta de crédito em qualquer um desses bancos aí e arrola isso em garantia. Você não precisa ter o dinheiro em margem, alocado em margem. Não, e um outro fator interessante também é a questão da popularização dos escritórios de investimento. Né? Antigamente existiam meia dúzia de bancos. Né? Aí você entrava aqui, não existia nem o Itaú Personalité, o Bradesco Prime, era só os bancos. Era a mesma agência para o cliente classe D e o classe Super A, Triple A, né? E hoje não, hoje tem escritório credenciado pela XP, pelo BTG, cidade de 50, 100 mil habitantes. Tem aplicativo, né? A gente trabalha tem um aplicativo, então você consegue conversar com o seu assessor lá em São Paulo. Então isso também tem facilitado. Não concordo com você, está longe do que poderia ser, mas a gente já está vendo alguns movimentos interessantes aí de gente isso entrando. Faz parte da evolução tecnológica. Só que está fazendo mais no mercado de opção, né, com as puts. Não está fazendo ainda no mercado de porque contrato. Eles vendem como seguro. Exatamente. Né? Seguro. Como seguro. E não tem a necessidade de você deixar o dinheiro para margem de garantia. Isso, você só compra o seguro e... Acabou. E você participa da alta, né? Então essa é a modalidade que tem sido mais fácil de explicar para o produtor, porque você explicar chamada de margem, alteração. E seguro, até o próprio seguro é uma já palavra mais fácil de entender, né? Já chama atenção ali. Call, put, ele já não sabe, já trava, né? Exato. Então, mas quando aí você vai pro contrato futuro, cara, aí o cara pira, né? Pô, eu tenho que deixar meu dinheiro imobilizado na conta, seja 30% do valor do contrato. Mas eu tenho que deixar lá e todo dia compensa. Um dia eu tô ganhando, um dia eu tô perdendo. O cara não quero isso não. Aí talvez você tá lá no final da conversa, o cara te pergunta, e imposto de renda? Aí já tem vai embora. Uma outra. Né? Bom, mas enfim, vamos para um próximo bate-bola que é passado e futuro. Então, você quer começar? Passado e futuro. Você é mais velho que eu. Você fala melhor do passado. Não sou, não. Mas a faixa etária aqui é parecida, né, Tobi? Então, o que eu vejo... Todo mundo com 27. Isso. O que eu vejo é que quando eu entrei na faculdade, a pecuária era o patinho feio, mas podia ficar bonito, né? O pessoal falava, vai melhorar, vai produzir, todo mundo vai melhorar. E eu vi muita progressão, vi muita melhora. A gente roda a região igual Paracatu, que é um município muito grande, e eu rodo bastante a região também, aqui Goiás também. Essas áreas que a gente tem rodado têm tido uma evolução muito boa, muito bacana, tem tido acréscimos interessantes de produtividade. É claro que tem áreas que precisam de cuidado, né, precisam de ser cuidadas, mas eu vejo com muito bons olhos. Então, se eu for fazer um paralelo entre passado e futuro, eu cresci ouvindo que a pecuária era o patinho feio, e hoje eu estou vendo que a pecuária já não é mais esse patinho feio, não. É uma oportunidade de ganhar dinheiro, de manter sua família no campo. Estável, né, cara? Isso, de criar... No longo prazo, eu acho que é quase que uma das mais estáveis em comparação com outras culturas, porque o algodão é um BO volatilidade muito alta. A dificuldade de entrega do algodão. A soja nem se fala, né? Soja, milho e por aí vai. Mas no longo prazo eu acho que boi é um dos que mais mantém uma alta constante, né? Sim, então eu acho que nessa visão de passado e futuro, do passado a gente sabe que, como você falou, ela foi usada inclusive como reserva de emergência. Sem dúvida. Então no futuro eu acredito que isso tende a continuar, né? E quando você vai analisar também essa questão de permanência no campo, eu creio que a gente tem que se comparar, analisar sociedades que estão desenvolvidas, que a gente nota que tem um desenvolvimento maior do que a nossa. Por exemplo, os Estados Unidos capitalistas. Como que são os perfis de fazenda nos Estados Unidos? São fazendas que praticamente não têm negócio, as famílias estão há muito tempo no campo produzindo. E o que é que mantém isso?
O que mantém isso é porque as famílias avaliam que é uma realidade boa e que é possível produzir e que é possível manter sua família bem, criar seus filhos e se manter ali. Então nós temos que analisar isso também, que o futuro da produção no Brasil, ela passa por um desenvolvimento que chega, o que a gente tem que mirar é uma sociedade tipo a americana, por exemplo. A gente vai analisar que vai ter menos negócio de terra, né, e vai caminhar para esse rumo, acredito que seja. Eu acredito que o passado da pecuária, analisando enquanto o Luiz falava, eu acredito que o passado da pecuária, se fosse resumir, é um passado glorioso. E eu acredito mesmo que ele é glorioso, porque o meu avô era capataz de fazenda. Né? Eu venho de uma criação, minha família não tem propriedade rural, mas isso já vem na nossa família há muito tempo. E o aumento de produtividade do PIB do Brasil, que a gente viu aí, o aumento do PIB, na verdade, né, oriundo desse aumento de produtividade no agro, tem a contribuição da pecuária. Você citou várias vezes o JBS. O JBS é um grupo admirável, né? E que é um grupo que até hoje sobreviveu e cresceu graças à pecuária. Né? O Minerva, várias outras empresas, a Tortuga, que é a empresa no qual nós representamos, também é da mesma forma. Então o passado da pecuária é glorioso, só que o sucesso passado não garante sucesso futuro. Tá? Mas eu acredito que o nosso futuro também é glorioso, porém de outra forma. Né? Ele vai necessitar de ajuste, um ajuste educacional da sociedade, entendendo que a pecuária não é vilã, um ajuste educacional da nova geração de produtores, um ajuste de aumento de produtividade, de como que nós vamos lidar com isso. De otimizar essas áreas que já estão otimizar os operando, recursos, né? Intensificação das áreas, a terra está ficando cara, a competição está acontecendo, eu preciso manter esse homem no campo. Né? Então, eu acredito que o futuro também é glorioso. Porém, vai exigir competências diferentes daquelas competências que nos trouxeram até hoje. Né? Então, eu sou um cara seguinte, Tobias. Eu sou pobre, né? Mas eu sou longe de ser pobre. Né? Mas tudo que eu tenho, cara, eu devo ao boi e ao pecuarista. Entendi. Tudo que eu tenho. A minha esposa, o meu apartamento, o meu carro, meu filho. Tudo eu devo ao boi e ao pecuarista. Foi isso que te puxou pra frente, então, né? Aquela brincadeirinha. Então, cara, assim, bicho, você falar de pecuária pra mim é sério demais. Porque fala mal não. Pode falar a verdade, mal não pode falar não. Então pra mim é sério demais. Eu sou apaixonado, né? Não sei fazer outra coisa, né? Até sei fazer outra coisa, mas não quero não, entendeu? Então assim, sou realizado profissionalmente, financeiramente, ganho menos do que eu gostaria, mais do que eu preciso, mas tudo que eu tenho eu devo ao boi e devo ao pecuarista. Então eles têm meu respeito grande. Espero criar meu filho com essa mesma cabeça, com essa mesma lógica e esse conceito educacional, né? E reforçar o seguinte, cara, não existe nenhum país desenvolvido no mundo que alcançou o desenvolvimento se não fosse pelo trabalho. Então nós temos que trabalhar. Tá. Próximo bate-bola, sucessão familiar. Você falou do seu filho, eu lembrei do próximo bate-bola. Como é que isso vai impactar no futuro da pecuária? Então, vou começar, viu, Felipe? Vai Tobias, esse é um assunto que é de extrema importância. Isso, a produção passa por isso. Se isso aí não for feito de uma maneira bem trabalhada, nós vamos ter sérios problemas. Tem uma característica na pecuária que é essa demora nessa nova geração assumir o negócio. A gente tem esses exemplos onde a família às vezes tem dois negócios, por exemplo, uma empresa na cidade e a propriedade rural. Normalmente, o pai, quando ele se aposenta, o que ele quer fazer? Ele quer ir para a propriedade rural para trabalhar ali de maneira mais tranquila e viver aquilo ali que ele... Como se na fazenda fosse menos serviço, né? Isso, mas para ele entende que ele quer viver ali o que ele construiu, ele vai usufruir. Mais prazer e menos obrigação. Isso. E aí,
Em algumas situações isso aí traz um pouco de dificuldade, que eles têm uma mentalidade um pouco mais antiga, é um pouco mais resistente à mudança. Então eles demoram, às vezes passa a empresa da cidade, que é responsável por exemplo, 70% do faturamento, e não passa a parte da rural, fazenda, não passa a parte rural. E isso tende a deixar esse processo mais lento. Entendi. Então a pessoa assume a propriedade rural quando ele já não tem tanta energia para poder produzir, para poder correr a fazenda, realmente tocar esse negócio para frente. Isso daí, às vezes, nos deixa um pouco preocupados. Quando as famílias têm feito isso de maneira integrada, estudada, eu vejo com muito bons olhos. Porque tem a segurança do pai, a segurança dos mais velhos ali da família, e tem a energia e o gás das novas gerações. Quando isso aí está alinhado, eu acho que tem muitas possibilidades tem muita chance disso daí. Recentemente eu vi uma entrevista que o filho, né, o filho de um fazendeiro falou que inicialmente ele pensava assim, não, vou mexer com fazenda não. Vi meu pai a vida inteira reclamando chegar em casa reclamando que tá devendo, que não tá paga cansado. Eu não vou mexer com isso não, no dia que meu pai se for, eu vou vender a fazenda. E aí, ao longo depois que ele teve esse insight, ele começou a aproximar mais do negócio, foi entendendo, foi apropriando o negócio, e o pai falou, ó, isso aqui que te criou, te formou, que formou suas irmãs, que médicas e tal, você tem que aprender a tocar esse negócio. Só uma curiosidade, hoje, nas visitas que a gente faz às fazendas, muitas das vezes os pais nos pedem para ajudar os filhos a se aproximar da fazenda. Tem hora que a gente fica naquela situação. É difícil, tem isso, hora. que o produtor fala, mas meu filho não vem, aí a vontade da gente é falar, mas você trouxe ele quando era novo? Né? O galho você entorta quando é verde, né? Exato. E aí, depois que já passou o tempo, aí eles nos pedem ajuda. Algumas vezes a gente consegue, outras não. Outras, a opção deles é realmente trabalhar na cidade e não ter envolvimento com a produção. É um desafio mesmo, porque depois do adulto, né, ter uma vida profissional, uma carreira ali, ele vai largar tudo para mexer com a fazenda, né? E assim, cara, o Brasil, ele tem duas aptidões muito claras. E Paracatu, por incrível que pareça, é uma privilegiada nas duas, que é o agro e a mineração. E aí, com relação ao agro, essa questão da sucessão, eu enxergo uma grande oportunidade. Primeiro porque a gente falou aqui que um dos desafios é a profissionalização, e normalmente essa safra que está chegando de sucessores, eles já vêm com um nível de instrução sobre as práticas de gestão, sobre aconselhamento, assessoria e tal. Informática, né? Um pouco à frente dos pais. Que é justamente o que o negócio vai carecer de um certo cuidado daqui para frente. O que eu acho que essa nova geração ela precisa encontrar melhor é o equilíbrio entre o escritório e o pé no campo. Não pode ser nem pé no campo demais nem escritório demais. Né? Então tem que achar esse meio termo ali. E mais uma vez, cara, não tem como a gente alcançar desenvolvimento, sucesso sem trabalhar. Então, eu moro em São Paulo e tenho fazenda a 500 km de Santos. Ok, você vai contratar um gestor profissional. Você não vai conseguir gerenciar a sua fazenda de São Paulo. Então você vai ter que delegar, você vai ter que ter uma estrutura, um processo de cheque, de acompanhamento, de meta. Agora, você está lá em São Paulo e quiser ficar resolvendo coisa operacional da fazenda, esquece, não vai dar certo. Então, assim, eu acho que precisa encontrar esse equilíbrio dessa nova geração, sabe? Olhando para o futuro da pecuária, né? Qual a mensagem que vocês deixam para aquele pecuarista que está vendo que seu negócio não está rodando 100%, quer tornar mais lucrativo? Qual que é o primeiro conselho que vocês falam para esse cara? Olha, faça isso ou faça aquilo, para ele poder transformar o negócio dele num negócio melhor, mais atrativo, até para deixar o negócio mais encaminhado para os filhos, né? Porque deixar um trem bagunçado também vai ser mais difícil. Vai deixar um problema, né? Qual que é o primeiro conselho? Você vai assim, faça isso. Pode começar, Felipe. Olha, acho que o primeiro conselho é se perguntar se o caixa do pecuarista é o mesmo caixa da fazenda. Se for, separa. Tá? Negócios, pessoal. Salário enquanto gestor, prolabore de caixa da fazenda. Não é ilimitado o caixa da fazenda. Acho que o primeiro, respondendo a sua pergunta, é esse. O primeiro passo é esse. O primeiro. Que a partir do momento que ele fizer isso, ele entender que o padrão de vida dele
tem que estar condicionado ao salário que a fazenda é capaz de pagar e não a todo o lucro que a fazenda é capaz de gerar. Entendi. É a base. Tá certo? Por que não todo lucro? Cara, porque precisa reinvestir para o negócio crescer, vai ter o ano de volatilidade, vai ter o ano de margem apertada. Equipamento que deprecia. Né? Então você tem que ter um padrão de vida familiar condizente com o que o negócio é capaz de proporcionar do ponto de vista de prolabore. Entendi. E não do ponto de vista de lucro 100%. E você, Luiz? Então, essa parte financeira, o produtor tem que perder tempo com isso, né? Eu diria. Tem que investir. Isso, tem que investir tempo nisso. Entender realmente qual o rumo, né? O que ele quer com isso, e qual o ritmo de vida, né? Se isso aí comporta ou não. Então, pensar, planejar, analisar de maneira correta, ver se isso é possível incluir os filhos, né? Fazer essa parte de sucessão. E outra coisa é trabalhar, né? Uma coisa que o Felipe falou, que realmente tem hora que nós temos que parar de nos preocupar com fatores externos e trabalhar. Produzir da porteira para dentro, normalmente é o melhor seguro, né, Felipe? É a parte que deixa mais segura a operação. É produzir da porteira para dentro. Do mercado a gente não pode... Não dá para controlar. Isso, a gente consegue ali talvez travar um pouco a venda em algum momento, mas é muito, muito pouco tempo, né, que a gente pode fazer isso. Então, produzindo bem da porteira para dentro, é acordar cedo, né, pegar com Deus e trabalhar. É essa a mensagem. Lembrar que nós estamos no Brasil, uma crise a cada 5 anos. Então, Isso. Então fica ligado no seu negócio, né? Não é para amador, né? Trabalho capitalizado, nível de endividamento controlado, então não tem... Baixa alavancagem, faz o seu trabalhozinho. E assistência técnica, né? É fundamental. Tem produtor hoje que é especialista, o cara dá aula. Se você não é, então que você reconheça as suas limitações e procure ajuda, né? E mesmo esses produtores com perfil mais técnico, esses são os que mais procuram a gente, né, Felipe? Eles sabem eles pedem a ajuda. Procuram e apertam, né? Eles nos pedem ajuda em alguns pontos específicos, né? Eles já trazem a demanda pronta, né? Luiz, o que eu preciso fazer para aumentar tal índice dentro da minha fazenda? Entendi. Então ele já tem uma métrica, ele já entendeu do negócio dele e ele vem pedir ajuda em situações específicas. Isso. E normalmente o que a gente orienta, eles seguem. Segue certinho. Então, esse ponto de assistência técnica, ele é um ponto de resistência. Nós já vemos um movimento bem interessante de pessoas mais curiosas que vêm nos perguntar, trocar ideia e que dão abertura realmente para a gente poder ajudá-los. Entendi. Cara, eu gostei demais da conversa, gostei muito mesmo, quero agradecer demais a participação sua, a gente falou de tudo e um pouco mais que a gente planejou. Muito obrigado mesmo, mas deixa suas mensagens finais e o contato, como é que nossos espectadores conseguem achar vocês no Instagram. Pode deixar sua mensagem final e os contatos para ficar o finalzinho do nosso episódio aí. Beleza. Então é o seguinte, pode nos procurar, no meu caso, pode me procurar no Instagram, né? O Instagram da minha empresa Performance Animal. O meu pessoal é Luiz Gringo, né? Apelido antigo aí que a turma me conhece. Pode procurar a gente lá. E WhatsApp, telefone, contato, a gente deixa aí disponível também. Nós estamos 100% à disposição do pecuarista. Eu vivo disso, né, igual o Felipe citou aqui. Eu vivo do boi, né, eu vivo da vaca. Eu devo tudo que eu tenho ao boi e à vaca, a produção pecuária mesmo. É lógico que eu comecei a observar outros mercados, mercado imobiliário e até mesmo outras atividades agropecuárias, mas eu vivo da pecuária. Hoje eu vivo disso, estou 100% disponível. Quem precisar de ajuda, precisar de um auxílio, estamos 100% à disposição. Te agradecer pela oportunidade, te falar que fazer esse trabalho não é fácil, né? Pôr a cara à tapa, ajudar muita gente, né? A gente nota que o intuito do processo, o intuito do que você está fazendo realmente é levar informação. A informação que as pessoas que estão envolvidas no agronegócio, eles vão ter facilidade, comodidade para absorver. Então, essa é a ideia. Eu quero te dar os parabéns. Que isso, obrigado, Luiz. Felipe. Bom, Tobias, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, parabenizar pelo estúdio, super bacana a ideia. Eu acredito que, além de levar a informação, de levar a educação, é levar a informação de qualidade, né? A internet tem muita coisa que qualidade duvidosa, de fonte duvidosa, e eu acho que
partir do pressuposto que você tem a responsabilidade de levar coisas de valor, que geram valor para o seu público, acho que isso aí reforça os nossos cumprimentos. Meu contato, eu sou funcionário da Tortuga, então aqui na região o contato é via Luiz, com a Performance Animal, né, que faz um trabalho super bacana. A Tortuga é uma empresa que super consolidada no Brasil. Falo seguramente hoje que é a empresa que tem o maior leque de ferramentas para auxiliar o pecuarista no Brasil hoje, desde suplementação com produtos simples a moléculas de uso exclusivo, que surgiram de pesquisa e desenvolvimento, muito investimento, softwares de gestão de rebanho, software de controle financeiro, consultoria online e consultoria presencial. Então, assim, não time existe de técnicos, time de técnico no campo, capilaridade para atender. Então, não existe ninguém no mercado hoje, nenhuma empresa que tenha todo esse leque, essa caixa de ferramentas tão completa quanto tem a Tortuga. A mensagem que eu deixaria para o seu público acreditem na pecuária e acreditem no Brasil. Mais uma vez, a mineração e a agricultura e o agronegócio são as aptidões do Brasil. E não tem nada de errado as nossas aptidões serem do setor primário. Nós temos grandes exemplos da Austrália, que é um país super desenvolvido e é do setor primário, a base da economia, o Canadá, a mesma coisa. Não tem problema nenhum. A gente tem que trabalhar, nos preocuparmos, o pecuarista e o agricultor, com a capacidade de educar as novas gerações, sejam os seus filhos, seja a sociedade, ter essa preocupação, mas acreditar que, com toda certeza, como eu disse, o passado foi glorioso, eu tenho certeza que o futuro também não será menos glorioso. E, mais uma vez, obrigado. E obrigado ao seu público. É bom demais. Parabéns pela aula que vocês deram aqui pra gente, né? E é isso, pessoal. Criar gado não é só tradição, é também unir produtividade e sustentabilidade. E espero que vocês tenham gostado do episódio. Deixa seu comentário aqui pra gente. Deixa sua pergunta, que se eu não souber responder, eu levo para os nossos entrevistados. E vamos fazer questão de dar atenção para vocês. Sigam as nossas páginas vipstudio.pro no Instagram e siga aqui também no YouTube VIP Studio PTU. Espero que tenham gostado e ficamos aqui até a próxima. Até mais!